Olá, sou Maíra Rosa e iremos agora para mais uma resolução de exercício. O tema de hoje é romantismo, não é mesmo? Vamos ao exercício proposto. O romantismo, como movimento cultural do século XIX, merece destaque pelas críticas que já fazia a forte presença do racionalismo na sociedade ocidental da época e pela sua ampla e rica produção intelectual e artística. Sobre o romantismo, podemos afirmar que foi um movimento, alternativa A, de nostalgia cultural, que buscou a recuperação das regras do classicismo, aos quais dominavam a arte conservadora do século XVIII. Bom, podemos analisar então que essa não é uma alternativa um tanto quanto, digamos assim, afirmativa sobre o realismo, sobre o romantismo, não é mesmo? Porque a questão da livre expressão, ela não se associa a essa ideia conservadora, não é mesmo, que o classicismo trazia, por exemplo. O movimento romantista ele teve como necessidade a exaltação da natureza, como também a livre expressão do artista, né, sobre a sua obra. Então, essa noção de conservadora, ela não se caracteriza como sendo uma afirmativa dentro do movimento romantista. Vamos à alternativa B. De grande diversidade cultural, com obras e pensadores como Schiller, Chopin, Baron, Goethe, importantes filósofos, compositores e escritores. De fato, todos esses pintores, filósofos e compositores e escritores fizeram parte, sim, do movimento romântico. Então, vamos aguardar aqui, porque até então a alternativa que está lidando como correta é a alternativa B. Mas vamos analisar a C, a D e a E. Sobre o romantismo, podemos afirmar que foi um movimento que no século XIX esteve na base das grandes revoluções que combatiam o capitalismo. Foi amplamente renovador no contexto mundial pelas suas utopias exclusivamente socialistas. Bom, de fato, isso não aconteceu nesse século, né? As utopias não eram de cunho socialista, até porque esse pensamento nem existia para a época. Então, por esses dados aqui, ó, exclusivamente socialistas, etc. e tal, combatiam o capitalismo, esses termos não fazem parte desse contexto do romantismo. Logo, a C também está incorreta. Vamos agora à alternativa D. Sobre o romantismo, podemos afirmar que foi um movimento restrito à pintura e à música, sem expressões de destaque na poesia e na literatura em prosa, pois as vias com as perspectivas bastante acadêmicas. Pelo contrário, não é mesmo? Dentro do campo da literatura, da poesia, né, o romantismo, como a figura do trovador, do apaixonado, do que enaltece as musas, né? Ele era, digamos assim, quase um expoente também, trazido através das pinturas, trazido através da música. Então, essa alternativa, quando diz que era restrito, ela também não configura como sendo a correta. Vamos, então, à alternativa E. Sobre o romantismo, podemos afirmar que foi um movimento de convergência das forças conservadoras da época com valor histórico secundário. Foi um movimento bastante mistificado pelos políticos alheios à mudança. Bom, digamos que essas convergências e as forças conservadoras da época não tinham nenhuma intenção, digamos assim, de se ver contra o romantismo. Pelo contrário, alguns dos ideais românticos foram até usados, né, pelos poderosos daquela época, por exemplo, como a exaltação da nacionalidade. Então, essa alternativa E também está errada. Como conclusão, chegamos então que a alternativa correta fica sendo a alternativa B. Sobre o romantismo, podemos afirmar que foi um movimento de grande diversidade cultural, sim, com obras de artistas e pensadores como Schiller, Chopin, Baron e Goethe, importantes filósofos, compositores e escritores. Foi um momento de grande efervescência nesse mundo. Obrigada e até a próxima resolução de exercício.